Estamos agora nos debruçando sobre o Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, e sobre os Atos dos Apóstolos também de sua autoria. Não se sabe qual foi a fonte que Lucas teve para falar da infância, para falar de acontecimentos que só Maria poderia ter conhecimento. Não se sabe se ele teve um contato direto com Maria ou um contato com alguém que ouviu de Maria momentos, passagens da infância, que se não fosse ela falar, não se saberia e não se conheceria. Mas o evangelista Lucas diz que, logo no início do seu evangelho, que ele pesquisou muito para escrever o evangelho, aquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Bem, o evangelista Lucas é o autor que faz o maior número de referências a Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Vejam, dos 152 versículos do Novo Testamento referentes a Maria, 152, desses 89 estão no Evangelho de Lucas. E um versículo nos Atos dos Apóstolos, que também é de Lucas. Portanto, de 152 citações, 90 são de Lucas. Por duas vezes, Lucas faz referência a acontecimentos marcantes que fez Maria guardar e meditar em seu coração. Por exemplo, ela está em Belém com seu filho, que acabara de nascer. Chegam os pastores de Belém, levam e falam do que ouviram, do anúncio, do cântico. E o evangelista Lucas diz, e Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Essa atitude quer lembrar o seguinte, ela não entendia. Era um mistério grande demais para ela. Ela guardava, pensando, uma hora Deus vai me explicar o sentido disso tudo. Depois, há uma outra passagem de Lucas que fala a mesma ideia. Quando Maria e José encontram o filho que o haviam perdido, encontram no templo, no meio de doutores, e o filho dá aquelas respostas admiráveis. E vocês não sabiam que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? E o evangelista disse, e Maria guardava todas essas coisas em seu coração, meditando-as, meditando sobre elas. Depois, Lucas apresenta os passos de Maria, vai apressadamente ao encontro de Isabel, necessitada de ajuda. Ele fala da oração de Maria, magnífica. Um dia nós vamos dedicar todo um encontro deste nosso curso sobre a oração de Maria. Fala do seu relacionamento com Deus. E Lucas faz também referências à fé de Maria, semelhante à nossa, no sentido que ela tinha que caminhar assim, apalpando, buscando a vontade de Deus. Nós que gostaríamos de logo ter respostas claras para todos os problemas, de repente descobrimos que Maria não tinha essas respostas assim claras. O Evangelho da Anunciação, por exemplo, belíssimo. Primeiro apresenta a irrupção da Boa Nova. Deus que envia um mensageiro com uma boa notícia, Ele nos quer dar um Salvador. Depois o esclarecimento a respeito da origem humana de Jesus. Como é que o Messias vai nascer? Mas ao mesmo tempo deixa clara a sua origem divina. Que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Então, o texto da Anunciação deixa claro que Deus teve sobre Maria um olhar de benevolência, um olhar especial, um olhar carinhoso e ao mesmo tempo um olhar eu não vou dizer de esperança, porque Deus não tem esperança, mas deixou que ela lhe desse a resposta. Mas, sem dúvida, Deus esperava que a resposta de Maria fosse positiva. Claro que Maria era livre, poderia dizer não. Mas quando ela percebe que é vontade de Deus, ela que é a serva que quer fazer essa vontade, se entrega, eis aqui a serva do Senhor.
Lucas nos fala do Magnífica, a oração de Maria, ela que louva a Deus porque fez nela maravilhas. E ela se coloca ao lado dos pobres, deixa claro o carinho que Deus tem para os mais necessitados. E ela é uma pobre como os pobres e confia totalmente no Senhor que ela põe a sua esperança. Estamos falando de Lucas, eu já apresentei aquela outra passagem de Lucas, nos Atos dos Apóstolos. Todos perseveravam unanimemente na oração com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Os irmãos, sabemos agora de quem se trata. Ela que concebera o Filho por obra do Espírito Santo, lá em Pentecostes está também ali para acolher o Espírito Santo. E sem dúvida, aquelas coisas que ela guardava no coração, que meditava porque não entendia, a partir da vinda do Espírito Santo, tudo deve ter ficado claro para ela, como aconteceu na vida dos apóstolos. Sim, ela tinha lembranças, palavras, frases de Jesus, mas para ela muita coisa era mistério. Ela guardava no seu coração, meditando, tendo a certeza que um dia Deus faria com que tudo isso ficasse claro. Eu acredito que com a vinda do Espírito Santo, ela entendeu melhor a missão de Jesus, mas entendeu também o lugar único, especial, que o Pai Eterno havia reservado para ela, escolhida para ser a mãe do Salvador. No nosso próximo encontro, vamos fazer algumas referências sobre uma comparação do Evangelho de Mateus e de Lucas, e assim vamos caminhando um pouco mais para penetrar na riqueza daquilo que a palavra de Deus nos aponta de Maria, que nos permite formar assim o rosto dela. Até o próximo encontro.